a todos. Que possamos nos sentir envolvidos por essa bênção especial, nesse dia especial, essa bênção abundante do nosso Pai Criador. É o dia que nós prestamos e recebemos homenagens, né, como filhos, como pais, como avós. E eu me lembro uma vez, numa reunião, numa casa espírita, uma companheira nossa estava dissertando sobre como nós nos sentimos em relação aos filhos dos outros. E ela dizia que se houvessem 10 mães sentadas, batendo papo, tomando conta de suas crianças enquanto brincam, e de repente lá fora ouvisse uma freada, como um sinal de um atropelamento, todas as mães correriam para ver, e 9 mães iriam dizer: ai, graças a Deus não foi meu filho. Não? Então nós nem sempre nos sentimos pais e mães de todas as crianças como nós deveríamos nos sentir, responsáveis por todos os pequeninos. Isso nos elevaria um pouco mais próxima ao nosso Criador, que assim nos vê a todos. Cria-nos a todos sem distinção, originalmente todos iguais, e nos coloca no mundo, e daí por diante os papéis vão se alternando. Hoje filho, amanhã pai, depois avô, filho novamente, filhos de outros espíritos, e vamos nos alternando, trocando de posições ao longo do tempo, nas diversas reencarnações. Então esse conceito de pai deveria ser uma coisa muito mais abrangente, e nós todos deveríamos abraçar esse conceito, não só de pai, como de mãe também. Todos nós, pais, podemos ser também mães, como muitas mães são também pais, né? E Joana de Ângeles escreve uma página muito bonita. Eu leria o pedacinho inicial sobre o conceito de Deus, do livro Filho de Deus, psicografado por Divaldo Franco. Inicia dizendo: multiplicaram-se através dos tempos variados conceitos de Deus. Por mais complexos, sempre se tornaram insuficientes para expressar toda a grandeza do Criador. Somente Jesus logrou fazê-lo com perfeição, utilizando de uma linguagem simples, no entanto portadora de alta carga racional e emocional, chamando de Pai. O designativo excelente preenche todas as lacunas deixadas por outras definições e referências. Então Deus é nosso Pai. Mas por que Pai? Porque nos criou naturalmente. É quando Allan Kardec, no início da codificação da doutrina espírita, com a primeira obra, o Livro dos Espíritos, traz o conceito, um novo conceito que daí para frente mudaria o raciocínio, a maneira de entendermos como Deus é nosso Pai. Então Deus agora já não era quem, mas era o quê. E isso nos também provoca uma mudança na nossa maneira de raciocinar. Como entender Deus? Deus, segundo os Espíritos, é a causa primária de todas as coisas. Então é a causa de nós, espíritos, né? E nós sabemos, com toda a autoridade da doutrina espírita, que nós não somos o corpo. Nós somos o espírito que anima o corpo. E o corpo tem data de validade, e vai expirar, e vai ficar por aqui.
nós voltaremos à nossa origem e voltaremos à nossa terra depois, quantas vezes forem necessárias. Então Deus, inicialmente, o nosso Pai, nos cria todos iguais, segundo as entidades venerandas, todos simples e ignorantes, e perfectíveis, ou seja, capazes de um dia atingirmos a perfeição, e eu acrescentaria, e bonitos também. Então Deus nos cria simples, ignorantes e bonitos, né? E nós sabemos, através de várias descrições do mundo espiritual, da consequência dos nossos resultados, das nossas decisões, através das nossas experiências, que nós alteramos o nosso perispírito e imprimimos, mesmo na nossa aparência perispiritual, o nosso ser interior. O que nós somos reflete na nossa aparência perispiritual. Por isso que nós, né, uns de nós são mais bonitos que os outros, né? Porque não existe feiura nesse mundo, existe menos beleza, né? Então Deus nos criou perfeitos, perfectíveis, né? Simples, ignorantes e bonitos. Simples porque nós tendemos a adicionar complexidade, dificuldades na nossa vida. Mas Deus nos fez simples. As coisas do lado de Deus funcionam com mais simplicidade. Ignorantes, no sentido de termos a nossa memória permanente, o nosso hard drive limpo na nossa criação. E o conhecimento nós vamos adquirindo através das experiências, ao longo das reencarnações. Então, ignorante nesse sentido é que ignora, que não sabe, né? Não no sentido popular, uma pessoa um pouco ainda brutalizada, né? Então, simples e ignorantes. E bonitos, né? Porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança, não é assim que foi dito? Não é assim que dizem os antigos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, Deus é perfeição, Deus é beleza, e nós fomos criados bonitos. No momento que nós decidimos, nas nossas experiências, ao longo das nossas reencarnações, adotarmos a raiva, adotarmos no nosso ser, no nosso coração, o rancor, o ódio e todas as outras virtudes negativas, nós vamos deformando o nosso perispírito. A nossa aparência exterior começa a refletir o nosso interior. E isso, gente, é uma coisa muito séria e dificilmente reversível. E nós sabemos, através também das entidades venerandas, através mesmo dos livros de André Luiz, ao alcance de todos, que nas regiões de maior sofrimento no mundo espiritual, as entidades são completamente deformadas. Seres que ontem eram bonitos iguais a nós aqui, né? Mas hoje, na profundeza do vale das dores, do sofrimento, das regiões mais tenebrosas do plano inferior da existência, os seres são quase que completamente perdem a aparência humana. Alguns mesmo adotam a aparência animalesca, né? Segundo as descrições dos espíritos. Vale ressaltar, repetir, nos livros de André Luiz, para as pessoas mais curiosas, mais interessadas, a descrição do mundo espiritual. Então, o nosso Pai nos cria simples, ignorantes e belos. Nos dá igualmente recurso a todos. Todos nós, originalmente, temos os mesmos recursos, recebemos a mesma quantia, vamos dizer assim, né?
E isso nos traz a lembrança da a parábola do filho pródigo, em que Lucas, com a sua autoridade de conhecimento, nos traz essa parábola que ela dá vazão a uma gama muito variada de entendimento do nosso relacionamento com o nosso Pai. E a gente diz que coincidência, mas coincidências não existem, né? A nossa leitura preparatória de hoje, apesar de vir na sequência, né, numérica dos capítulos, falava sobre o filho pródigo, que é basicamente o nosso assunto hoje gira em torno disso, a nossa relação com Deus. Pronto. Aí. Tá. Então, Deus, ao nos criar, Ele nos dá todos os recursos. Aí vem a parábola do filho pródigo, dizendo que um filho, um pai que tinha muito recurso, muito abastado, tinha uma felicidade relativa em seu domínio, em sua propriedade, muitos trabalhadores, muitos empregados, todos viviam relativamente felizes e com fartura. E porque esse pai, esse senhor, supria todas as necessidades. E um de seus filhos diz: pai, eu quero a minha parte da herança porque eu quero partir para o mundo, para a minha vida, tomar minhas próprias decisões, escolher meus próprios caminhos, né? E nós conhecemos a história. E o pai concordou, deu a sua parte e o filho se foi. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos frisar. Como vamos comparar isso? O nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai. O nosso Pai nos dá todos os recursos originalmente. Quando nós somos filhos em sua casa, ou seja, nós estamos ainda em conformidade com as leis da natureza, as leis do nosso Criador, as leis divinas, essas leis inalteráveis que nós estudamos também no Livro dos Espíritos, nós temos todos os recursos, nós temos tudo, temos fartura, nós temos o alimento, nós temos a moradia, nós temos todos os cuidados que o nosso corpo temporário materialmente necessita, mas nós muitas vezes escolhemos o caminho que o nosso Pai não traçou para nós. O nosso Pai, em nossa criação, Ele já tem um plano de vida completo, com começo, meio e fim para nós, para cada um de nós. Mas, por outro lado também, ele nos presenteia com um outro recurso, chamado livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio até tira um bocado do trabalho das costas de Deus. Imagina o nosso Pai eterno, que cria incessantemente na natureza. Assim dizem os Espíritos. Assim diz Jesus: eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Então, Deus cria incessantemente. Imagine se Ele tivesse que cuidar, vigiar cada um de seus filhos. Né? Quantos incontilhões de filhos Ele já criou até hoje? Né? Então, para facilitar esse trabalho, Deus, que é muito inteligente, muito sábio, Ele criou a consciência, que nós chamamos de um mecanismo automático de autorreparação instalado na fábrica. Então, Deus, quando nos coloca no mundo, nós já temos esse mecanismo de autorreparação instalado dentro de nós. É onde estão escritas as leis de Deus, na nossa consciência. E a nossa consciência vai administrar o nosso livre-arbítrio. E aí começa a criar um conflito, porque o livre-arbítrio, ele é meio tendencioso, ele tende a ouvir o ser material,
as necessidades imediatas do ser. E é quando nós nos enganamos nas nossas decisões. E nós escolhemos agora caminhos diferentes daquele que o nosso Pai traçou para nós. E chega dia dos pais, e o nosso Pai, que deveria olhar para cada um dos seus filhos morrendo de felicidade e de alegria, fica triste por causa de muitos de nós. Porque nós não fomos bons filhos até esse ponto. Nós decidimos por caminhos diferentes. A nossa consciência está registrando. E no momento certo, quando ela encontrar campo suficiente dentro de nós para agir como ela deve agir, ela vai agir. E é nesse momento que aqueles de nós que deixa chegar até esse ponto começa a sentir dor. Então aí está uma outra lei natural, um outro resultado, uma outra conclusão natural. Quando desviamos do caminho do nosso Pai, sentimos dor. A dor começa. E começa a apertar. Né? E aí nós voltamos como filho pródigo. Aí o filho pródigo partiu para o mundo com a sua parte da herança, que era muito grande, e começou a desperdiçar. Começou a gastar como a carne lhe pedia, o imediatismo lhe pedia. E na leitura preparatória de hoje, nós vimos que muitas maneiras são de se desperdiçar esses recursos que o nosso Pai nos dá de herança, a nossa parte de herança. Artistas, na segunda leitura dizia, desperdiçam talento em vez de criar coisas mais proveitosas. Muitos artistas desperdiçam seu talento, outros desperdiçam dinheiro mesmo, recurso material, outros desperdiçam tempo. Os desperdícios vêm de formas variadas. E desperdiçando, qual é o resultado? Caramba. O resultado, essa gravura já representa o filho pródigo lá na frente, agora, na época que a fome assolou aquela região onde ele vivia, fartamente, e agora começa a faltar. Então agora ele já trabalha pela misericórdia de um fazendeiro, cuidando dos animais e se alimentando da mesma comida dos porcos, dos animais que ele alimentava, e lembrando da casa do pai, onde havia fartura, onde todos os empregados tinham de tudo, todo o conforto, moravam bem, se alimentavam bem todos os dias. Então, agora, voltando ao filho pródigo, vamos nos colocar novamente na posição do filho pródigo. Partimos para o mundo, tomamos as nossas decisões erradas. E aí começa a faltar. Começa a nos faltar amor, começa a nos faltar mesmo recurso material, né, quando não sabemos utilizar bem o que temos. E aí dói. E nós nos lembramos daquele tempo em que tínhamos tudo na casa de nossos pais. O nosso espírito eterno, como, por exemplo, os povos antigos que vieram da constelação de Capela, se lembravam do tempo em que eles eram felizes, num mundo mais feliz, antes de serem exilados na terra. Né? Então, essa lembrança do filho pródigo que desperdiçou os seus recursos, tirados prematuramente de seu pai, se aplica o tempo todo em nossa vida. Caramba. Mas Deus é Pai, Pai de infinita misericórdia e bondade. Como Ele já deu a consciência para cuidar de nós, para nos castigar, porque
As crianças desobedientes, as crianças rebeldes, precisam de castigo, sim. Agora, esse castigo é de forma sábia. Não se fala em violência em termos de correção. A violência não corrige. Violência e qualquer método violento não tem a eficácia da sabedoria e do amor. Então, o nosso Pai nos ensina com amor, deixando que a consciência faça o seu trabalho de autorreparação e nos recebe de volta à sua casa todas as vezes que a consciência chega para nós e diz: está doendo, basta, chega, vamos voltar à casa do Pai, vamos nos conformar novamente com a lei, nos colocar no conforme do caminho que o nosso Pai traçou para nós. O nosso Pai nos dá todos os recursos. Da mesma forma somos nós com o nosso Pai aqui na Terra. Consideremos uma família comum, sempre como ponto de partida, um pai, uma mãe e as crianças. Então, a gente pode traçar um paralelo perfeito entre o Pai do céu e o Pai da terra. O Pai do céu cria a alma, o Pai da terra cria o corpo. Os dois juntos dão uma expressão ao ser encarnado. O Pai da terra nutre o corpo. O Pai do céu mantém a vida. O Pai da terra nos põe na escola. O Pai do céu nos põe na terra, que é a nossa escola. O nosso Pai da terra ensina os rumos. O nosso Pai do céu nos dá a consciência. O Pai da terra forma o cidadão. O Pai do céu cuida do espírito imortal. O Pai da terra lidera pelo exemplo. O Pai do céu envia fiéis representantes. Qual o mais fiel de todos eles? Jesus. O Pai da terra nos ensina a lei dos homens. O Pai do céu nos ensina a lei natural, a lei do céu. O Pai da terra vela por toda a nossa vida. Nosso Pai, mesmo depois que crescemos e saímos de casa, entramos na vida, no mundo, Ele ainda continua velando por nós. O Pai do céu vela pela eternidade. Então, o filho pródigo agora voltou à casa do pai, onde ele foi, mais uma vez, recebido com todo o amor, com todo o carinho, e o pai manda que seus empregados lhe tragam rapidamente coberta, roupas, e prepara uma festa para a noite, manda matar o bezerro cevado. E isso desperta o ciúme do irmão, que não passou por essa experiência, que não saiu das leis de Deus e que agora está cobrando do pai uma postura explicativa. Como o Senhor vai dar uma festa para o meu irmão que pegou a sua parte da fortuna, da herança, foi para o mundo, gastou, desperdiçou, voltou com as mãos vazias e o coração sangrando, e vai ganhar uma festa, vamos celebrar esse evento? Claro que não é só assim também, né? Essa comemoração é uma comemoração muito mais abrangente, é o regozijo, a alegria do nosso Pai, quando um dos seus filhos, anteriormente extraviados, volta para casa. Não é assim que Jesus dizia também, das ovelhas perdidas? O pastor vai atrás de uma ovelha, ele deixa 99, o cachorro tomando conta, e ele vai pessoalmente atrás
daquela única ovelha que se desgarrou. Assim é nosso Pai faz conosco. Ele se regozija, ele fica feliz todas as vezes que um de seus filhos, que estava perdido, na parábola diz, estava morto, ou seja, não estava de conformidade com as leis da vida, se embrenhou por caminhos alternativos e agora renasceu. Agora está de volta à casa do Pai. Aquele que nunca saiu da lei, ele está certo. Ele não está fazendo mais do que obrigação. Nós vamos ser recompensados pela obrigação? Até que sim, no mundo relativo. Nos mundos mais elevados, aqueles que estão muito acima de nós, a obrigação é um privilégio, é um prazer. Não é assim que nós lemos nas descrições de André Luiz, o que ele encontrou em nosso lar, né? O governador é o trabalhador mais árduo, é o que menos descansa, a maior autoridade da colônia. E as outras entidades venerandas que vêm de planos ainda mais elevados trabalham mais intensamente. Ou seja, fazer o certo é o certo. Não é passivo de festas e recompensas, num entendimento mais ampliado, né? O nosso Pai, que é só amor e bondade, infinita misericórdia, ele nos deixa um canal direto, aberto, de comunicação com ele. Portanto, nós não podemos alegar ignorância, dizer que tomamos decisão errada por ignorância. É sempre por rebeldia. Porque o nosso Pai deixa uma linha direta, constantemente ligada. É como um telefone celular com plano de chamada ilimitado, que funciona a qualquer momento que nós quisermos falar com o nosso Pai, chamado prece, oração, reza, que quer que seja nossa conexão mental com o nosso Pai. O nosso ser, eu, o Espírito Eterno, posso me conectar com meu Pai a hora que eu quiser, através da prece. E aí perguntam a Jesus como orar, e Jesus nos ensina o Pai Nosso. Vamos relembrar o Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, nesse primeiro momento, nós reconhecemos a autoridade do Pai, louvamos, né, que é um dos sentidos da oração. Venha a nós o vosso reino. Então agora nós somos filhos desse grande Criador do universo, herdeiros de tudo que foi criado. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Prevaleçam as leis naturais, a vontade do nosso Pai, no nosso mundo onde estamos, ou no céu, nos planos superiores, no plano do Espírito desencarnado. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E o nosso Pai nos dá abundantemente. O pão nosso não significa somente o alimento do corpo, mas todos os recursos que o filho pródigo tinha na casa do Pai. Perdoai as nossas dívidas, como perdoarmos os nossos devedores. Condição fundamental para que a consciência esteja em paz conosco, né? Nessa frase nós estamos nos entendendo todos como espíritos, filhos do mesmo Pai. Nós não somos superiores, não somos inferiores. Somos todos irmãos, somos todos pais, somos todos mães. E não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentações, é sobre a consciência. Mas a nossa consciência, às vezes, ela perde a briga para o nosso livre-arbítrio.
Então, através da oração, nós estamos pedindo reforço para a nossa consciência. Porque quando nós oramos, nós recebemos energias mais sublimes que nos fortalecem por dentro. E aí nós temos mais condição de resistir às tentações, de fortalecer a nossa consciência, fortalecer a nossa vontade. E livrai-nos do mal. Pedimos proteção ao nosso Pai, sim, contra os nossos irmãos mais ignorantes, aos nossos irmãos mais arbitrários que querem violar os nossos direitos, que querem, além da sua parte, querem um pouco da nossa parte também, de alguma forma ou de outra, roubando os nossos recursos, roubando a nossa paz, roubando a nossa vida às vezes. Então pedimos ao Pai tudo o que precisamos, o recurso material, o recurso espiritual, a força interior, a proteção contra os perigos. Se pudéssemos ser lá fora, todos os momentos do nosso dia, o que nós somos em termos de consciência aberta nesse momento aqui, a nossa vida seria melhor. E é esse o esforço diário que a gente tem que fazer, para levar lá para fora esse eu que nesse momento ouve e ora, aqui dentro dessa vibração elevada que nós estamos mergulhados, né? E a oração está ligada diretamente com o quê? Com a fé. Nós oramos, mas vamos esperar. Vamos voltar um pouquinho ainda aos conceitos que Jesus nos dizia sobre a fé, né? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de quê? De mostarda, né? E disseres para essa montanha, sai daí, vai para ali, a montanha vai te obedecer. Montanha, naturalmente, simbolizando os grandes obstáculos da vida, os grandes desafios, os grandes problemas que nós temos. Porque se nós tivermos a fé mesmo de nos postarmos diante de uma montanha, com toda a nossa energia mental, e lhe dizer, montanha, sai daí, vai para ali, nós somos aquilo ali. Nós somos a fé cega, a fé não raciocinada. A fé cega nos lembra até de uma história que 3 meninos numa vila nasceram mais ou menos na mesma época, na mesma rua, cresceram juntos, foram à mesma escola, se tornaram amigos inseparáveis. Filhos de boa gente, faziam tudo juntos, os 3 meninos. Mais tarde, anos depois, agora homens, rapazes, continuavam sua amizade sempre fortalecida, sempre fazendo tudo junto, e tornaram-se pessoas mais objetivas, pessoas também entregues a seus livre-arbítrios. E esses 3 sempre juntos. O que um fazia, o outro fazia. Um por todos, todos por um. E eles decidiram que agora eles tinham pouco e cada um queria ter muita coisa que não tinham. Vamos roubar um banco, juntos. E segundo a nossa fé, que eles cresceram numa fé muito sólida também, que a família ensinava a crer que pedindo Deus vai atender. E muitas coisas boas que eles pediam, Deus atendia. E eles viam o resultado. Então, eles acreditavam que pedindo receberão. E eles pediram a Deus que fizesse um plano perfeito. E eles traçaram um plano perfeito. Nós vamos roubar um carro 5 minutos antes do dia marcado do assalto ao banco. Vamos roubar o banco sem disparar um tiro, ninguém vai se machucar. Um fica do lado de fora, 2 entram, roubam. Fugimos no carro até fora da cidade, onde haverá uma caminhonete nos esperando.
Deixamos o carro, pegamos a caminhonete, viajamos 30 milhas ao sul, onde haverá um caminhão nos esperando. Viajaram 30 milhas ao sul. O caminhão estava esperando. Viajaram até fora da cidade, onde haveriam 3 cavalos esperando. Montaram nos cavalos com dinheiro, fugiram nos cavalos até uma certa altura, onde encontrariam 3 bicicletas. 3 bicicletas, cada um pegou a sua, com a sua parte do dinheiro, fugiram para um lugar mais distante. E combinaram de ficar 6 meses sem gastar 1 centavo, para não levantar suspeitas. Uma semana depois, a polícia pega os 3. E até hoje estão lá os 3 anões na prisão, pensando, onde foi que nós erramos? Onde foi que eles erraram? Como? E os 3 anões estavam lá pensando, onde nós erramos? O que saiu errado? É a fé cega. A fé cega é aquela que acredita porque eu preciso disso, então eu vou pedir a Deus, e com muita fé Deus vai me dar. Mas o quanto eu preciso não vai determinar o resultado desse querer, não vai determinar a minha obtenção, não vai determinar a vontade de Deus em atender a minha vontade. O quanto eu preciso é um problema meu. E o quanto eu mereço é um problema entre eu e meu Pai. Então a fé raciocinada vem esclarecer essa situação e vem nos ajudar a sermos mais felizes. A fé raciocinada é como um voo à noite, um voo noturno, onde o piloto vai através dos aparelhos que guiam o avião, segundo foram planejados para isso. Foram desenhados para agir dessa maneira. Então, o homem, com a inteligência que o Pai deu, desenvolveu os aparelhos que vão guiar 200, 300 vidas no ar, porque esses aparelhos foram planejados dessa forma. É uma estratégia. Então, a fé raciocinada é uma estratégia. É a fé baseada no conhecimento da causa. Quando nós sabemos por que acreditamos, por que o nosso Pai vai nos atender, por que o nosso Pai não vai nos atender os pedidos, a nossa maneira de orar também muda. Mas há uma outra boa notícia para muitos de nós. O nosso Pai é excessivamente misericordioso e bondoso. Ele muitas vezes nos dá um pouco mais do que merecemos, exatamente para testar a nossa maneira de receber. Se nós vamos nos entender como filhos do nosso Pai, portanto, irmão de todos, e vamos distribuir melhor os nossos recursos. Então, quando recebemos aquela grande fortuna, através mesmo do trabalho nosso legítimo, ou através de outras maneiras mais fáceis, o nosso Pai espera que nós usemos esse recurso que Ele nos dá de maneira também mais sábia, à sua semelhança, que produza benefícios maiores, mais abrangentes, e não simplesmente para o nosso próprio prazer. Quando nós... Então, a nossa fé raciocinada nos permite saltar, né, aos braços do nosso Pai, sabendo aonde o nosso Pai vai nos segurar.
há uma poesia de boiadeiro, talvez conhecida de muitos de nós, mas no dia de hoje é uma homenagem que a gente presta a todos os pais que não têm o carinho dos filhos como nós temos pelos nossos pais. De uma família numerosa, né? Então, o nome dessa poesia é Couro de Boi, de autoria de Palmeira e Ted Vieira, que diz que: conheço um velho ditado, que é do tempo dos Zagais. Diz que um pai trata 10 filhos, 10 filhos não tratam pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar: manda o velho embora se não quiser que eu me vá. E o rapaz de coração duro com seu velho foi falar: para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair. Leve esse couro de boi que eu acabei de curtir para lhe servir de coberta aonde o senhor dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó sacudiu. Metade daquele couro, chorando, ele pediu. O velhinho, comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e para o netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: para que você quer esse couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar. Essa metade do couro vou dar para o senhor levar. Agora eu vou chamar a linha direta com meu pai, que está no céu, que nos dá um telefone de plano ilimitado, né? E a nossa homenagem a todos os pais. Pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que 2 grandes amigos, pai e filho talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu vou bem, eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo com loucura pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui
que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Pai, me perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança que um dia, morrendo de medo, nos seus braços você fez segredo. Nos seus passos você foi mais eu. Pai, eu cresci e não houve outro jeito. Quero só recostar no teu peito pra pedir pra você ir lá em casa e brincar de vovô com meu filho no tapete da sala de estar. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz. Aos nossos velhos queridos, lá em cima, o nosso eterno amor e Happy Father's Day.